O sistema circulatório é formado por uma complexa rede de caminhos, utilizados pelo sangue para transportar os diferentes produtos, e pelo coração, a bomba encarregada de impulsioná-los. No sistema circulatório podem ser distinguidos duas rotas ou circulações. A circulação pulmonar, encarregada especificamente de oxigenar e descarbonizar o sangue, e a circulação sistêmica, encarregada de distribuir o sangue para todas as partes do organismo. O coração representa o ponto de encontro das duas circulações. Os vasos que trazem sangue para seu interior são chamados de veias, enquanto que os que dele retiram são chamados de artérias. A circulação pulmonar se inicia com a chegada do sangue rico em gás carbônico ao átrio direito do coração, por meio das veias cavas superior e inferior. O sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito e daí sai pela artéria pulmonar para ser distribuído pelos pulmões. Nos pulmões, o sangue se libera do dióxido de carbono enquanto recebe oxigênio. Uma vez que tenha sido oxigenado, o sangue retorna ao coração por meio das veias pulmonares. A circulação maior tem início com a chegada de sangue pelas duas veias pulmonares esquerdas. É distribuído para todo o organismo. A respiração fetal é diferente da adulta, pois até o nascimento, a função dos pulmões é substituí-la pela placenta. Portanto, a circulação pulmonar não é útil para o feto. O sangue evita sua passagem pelos pulmões de duas formas. Por um lado, quando chega ao átrio direito, passa por uma comunicação para a aurícula esquerda. A pouca quantidade de sangue que tenha passado para o ventrículo direito quando este o expulsa pela artéria pulmonar, ao invés de seguir para os pulmões, o sangue passa para a artéria aorta por outro foramen que comunica as duas artérias, a aorta e a pulmonar. Olá pessoal, sou a professora Patrícia e a aula de hoje será sobre o sistema circulatório. Na história dos estudos sobre o funcionamento do coração, encontramos diversos médicos, artistas e cientistas, entre eles Hipócrates, Galeno, Vesalius e Da Vinci. Alguns desenhos anatômicos de Leonardo da Vinci são considerados obras-primas, nunca superadas. Em um de seus ensaios, Da Vinci retratou a anatomia do coração. Começaremos com a localização do coração. Esse órgão muscular vital que está localizado entre os dois pulmões e se encontra ligeiramente voltado para a esquerda. A membrana que reveste o coração externamente é chamada de pericárdio e tem a função de proteger e evitar o atrito do coração com o pulmão e estruturas próximas. O músculo que forma as paredes do coração é chamado de miocárdio. O coração dos seres humanos, assim como dos demais mamíferos, das aves e de alguns répteis, apresenta 4 cavidades. 2 átrios, que são cavidades superiores, e 2 ventrículos, que são cavidades inferiores. Para impulsionar o sangue, o coração realiza nos átrios e ventrículos movimentos de contração, denominados sístole, e de relaxamento, denominados diástole. Acompanhe esse processo. Temos aqui a veia cava superior, que juntamente com a veia cava inferior, traz o sangue venoso do corpo para o coração e desemboca no átrio direito. Átrio direito, recebe o sangue venoso do corpo inteiro. Ventrículo direito, recebe o sangue que é bombeado pelo átrio direito. Artéria pulmonar, leva o sangue venoso do ventrículo direito para os pulmões. Veias pulmonares, trazem o sangue arterial dos pulmões para o átrio esquerdo. Átrio esquerdo, recebe o sangue arterial que vem dos pulmões. Ventrículo esquerdo, recebe o sangue que é bombeado pelo átrio esquerdo. Você já deve ter ouvido falar em pressão sanguínea, ou até em pressão alta ou baixa. Mas o que isso significa? Os valores relacionados à pressão arterial correspondem às medidas de pressão nos vasos arteriais, no momento de sístole e de diástole. Por exemplo, em um adulto com pressão normal de 12/8, temos que 120 se refere à pressão sistólica e 80 à diastólica.
O movimento do sangue pelo corpo é chamado de circulação. Por meio dela ocorre o transporte e a distribuição de substâncias, como os nutrientes e o oxigênio, que assim chegam até as nossas células. O sistema cardiovascular humano, como o dos outros vertebrados, é considerado fechado, isto é, o sangue circula somente em vaso sanguíneo. Há 3 tipos de vasos sanguíneos. Nós temos as artérias, as veias e os capilares. As artérias levam o sangue do coração para outras partes do corpo. Do coração parte uma grande artéria chamada aorta, que leva o sangue oxigenado para ser distribuído a todos os órgãos. As veias trazem o sangue do corpo para o coração e possuem paredes menos espessas que as das artérias. As veias maiores têm válvulas que impedem o refluxo do sangue. As veias cavas superior e inferior são os vasos pelos quais o sangue rico em dióxido de carbono retorna do corpo em direção ao coração. E os capilares são finíssimos vasos que conectam as veias e as artérias. Os capilares, eles possuem somente uma camada de célula, que facilita a troca de substâncias. Quando o coração bombeia sangue, provoca um aumento no diâmetro das artérias, que logo voltam ao normal. Esse movimento é chamado de pulsação e pode ser percebido em algumas regiões do corpo, onde as artérias se encontram próximas da pele. Cada pulsação corresponde a uma sístole, por isso podem servir de parâmetro para analisar os batimentos cardíacos. Agora, acompanhe o caminho do sangue pelo corpo. Nos alvéolos pulmonares, o sangue é oxigenado e é enviado ao átrio esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Passa, então, ao ventrículo esquerdo e é bombeado para todo o corpo por meio da artéria aorta. Após as trocas gasosas, o sangue, agora com maior concentração de dióxido de carbono, retorna por 2 grandes veias, chamadas de cavas, para o átrio direito e em seguida para o ventrículo direito. Desse ventrículo segue pela artéria pulmonar até o pulmão, onde o ciclo se reinicia. A circulação coração-pulmão-coração é conhecida como circulação pulmonar ou pequena circulação. E a circulação coração partes do corpo coração é chamada de grande circulação ou circulação sistêmica. O sangue tem 3 tipos de substâncias aproveitáveis. Tem as hemácias, as plaquetas e o plasma. Elas são separadas e cada receptor recebe somente a parte de que precisa. Mais da metade do sangue compõe-se de um líquido amarelo claro chamado de plasma. O plasma é formado basicamente por água e por outras substâncias como nutrientes variados, hormônios, enzimas e anticorpos. O restante do sangue é formado por 3 componentes celulares. Tem o eritrócito, que são glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são glóbulos brancos, e as plaquetas. Os eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, são as células mais numerosas do sangue, e em cada milímetro cúbico, cerca de 1 gota de sangue, encontra-se mais de 4 milhões dessas células. Nos mamíferos, elas não possuem núcleo e apresentam uma concavidade central. Como vimos, os eritrócitos são ricos em hemoglobina, que se combina com o gás oxigênio para transportá-lo, podendo também combinar-se com o gás carbônico. Essas células sobrevivem cerca de 120 dias. Depois disso, as hemácias antigas são removidas e substâncias são substituídas por novas células, produzidas na medula óssea, que é um tecido que ocupa no interior dos ossos. O sangue também realiza um importante papel de defender o organismo contra doenças, e as células que fazem essa defesa são os leucócitos, também conhecidos como glóbulos brancos. Os leucócitos são células nucleadas produzidas na medula óssea. Existem muitos tipos de leucócitos, cada um com uma função específica, sendo o neutrófilo o tipo mais comum. Em cada milímetro cúbico de sangue é possível encontrar de 5 a 10 mil leucócitos. Uma contagem muito aumentada indica que o indivíduo está com infecção. Alguns leucócitos podem sair dos capilares para combater micro-organismos e substâncias estranhas ao organismo. Nessa ação, muitos morrem juntamente com o invasor e com o tecido lesado formam o pus.
E a casca da ferida, como que ela se forma? Você já percebeu que assim que nos machucamos, em pouco tempo o sangue já tende a diminuir? Isso somente acontece pela ação das plaquetas, que possuem uma importante função reparadora. Esses pequenos fragmentos de células são extremamente importantes, pois são as plaquetas que previnem e interrompem as hemorragias, participando da coagulação sanguínea. A coagulação não depende somente das plaquetas, estando relacionadas a outros fatores, como por exemplo, a presença de algumas vitaminas, como C e K. Depende também de fatores genéticos e ambientes, tais como a exposição à radiação. Em cada milímetro cúbico de sangue, há cerca de 200 a 400 mil plaquetas, e se não fosse por elas, qualquer pequeno corte sofrido poderia representar sérios riscos de morte. A plaqueta circula no sangue em média de 9 a 10 dias, e após esse período é destruída pelo baço. Vamos ver também agora como acontece a transfusão de sangue e alguns tipos sanguíneos. Há muito tempo sabe-se da importância do sangue e por séculos os médicos tentavam realizar transfusões sanguíneas em pacientes com doenças graves. Porém, a maioria não sobrevivia. Foi somente no ano de 1900 que o médico Karl Landsteiner percebeu que ao reunir as células de dois pacientes ocorria uma reação entre elas, o que levava à aglutinação, ou seja, à aderência entre as hemácias, causando complicações sérias. A aglutinação é uma reação que ocorre porque as hemácias dos seres humanos podem ser diferentes entre si. Assim, o organismo não reconhece as glicoproteínas estranhas das outras hemácias e então reage. Dessa forma, o doutor concluiu que haveria diversos tipos de sangue, posteriormente classificados em A, B, AB e O, que constituem o sistema ABO. Vamos ver agora, no esquema, as possibilidades de transfusões dentro do sistema ABO. Note pelo esquema que o indivíduo que possui sangue tipo O pode doar sangue a pessoas com qualquer tipo sanguíneo e, por isso, este é considerado doador universal. Já os que têm sangue do tipo AB podem receber sangue de qualquer outro tipo, sendo chamados de receptores universais. Além do sistema ABO, existe o sistema RH, que determina a presença ou ausência da proteína denominada fator RH nas hemácias. Assim, pessoas que são RH positivas possuem a proteína, enquanto as que são RH negativas não a possuem. Vamos ver agora algumas doenças do sistema cardiovascular. Primeiro, nós temos as aterosclerose, que é o depósito de gordura na artéria. Então, irá formar placas, diminuindo o abastecimento de sangue para os órgãos, levando então à formação de coágulos e trombose. Temos o infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, causado pela redução do fluxo sanguíneo nas coronárias, levando à necrose de parte do músculo cardíaco. Ponte de safena. Se uma das artérias do coração está bloqueada, a pessoa pode ter um infarto. Nesse caso, o procedimento mais comum é a ponte de safena, uma emenda que desviará a circulação, a fim de evitar o bloqueio. O procedimento recebeu esse nome porque a emenda é normalmente feita com um pedaço de veia da safena, localizada na perna. Como existem várias veias semelhantes na região, a retirada de parte da safena não prejudica a circulação da perna e ajuda a normalizar o funcionamento do coração. AVC, acidente vascular cerebral. Acontece quando o rompimento de um vaso sanguíneo atinge parte do cérebro, podendo deixar sequelas ou até mesmo levar à morte. O AVC é popularmente conhecido como derrame. Varizes. Acontece quando as válvulas presentes nas veias não conseguem conter o refluxo, causando então aumento e distensão desses vasos sanguíneos. Temos também algumas doenças do sangue, como a leucemia, que na maioria das vezes sua origem é desconhecida.
atinge os glóbulos brancos, né, que são os leucócitos, e tem como principal característica o aumento do número de leucócitos. Como esses leucócitos são muito jovens, não defendem bem o organismo contra invasores. Hemofilia, nome dado a diversas doenças hereditárias que prejudicam a coagulação sanguínea. A anemia ocorre devido à diminuição da concentração da hemoglobina e à redução da quantidade de hemácias no sangue. Isso resulta, então, em uma redução da capacidade do sangue em transportar o oxigênio aos tecidos. A anemia mais comum é causada pela falta de ferro. Existem anemias que acontecem por desordens genéticas, como a anemia falciforme e as talassemias. Pessoal, hoje é só. Obrigada!